chicos, que tal? Bom, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam enfrentando aí firmes e fortes a quarentena. E eu vou pedir atividade hoje no final da aula. Então, depois que vocês assistirem o vídeo, eu peço que vocês leiam o comentário a respeito da aula de hoje. Tudo bonitinho, que eu vou deixar lá publicado no mural. O nome da atividade que eu pedi referente à aula de hoje, beleza? Então, vem comigo. A gente tem visto alguns gêneros textuais, né? A gente já viu blog, a gente já viu postal, e hoje, na verdade, a gente está vendo o funcionamento do dicionário eletrônico. Os dicionários mesmo físicos, eles estão caindo em desuso por conta, não que não sejam importantes, não é isso? É claro que numa necessidade, você tendo em casa, óbvio que você vai recorrer e utilizá-lo. Mas por conta da disseminação da internet, da facilidade de acesso, as editoras elas têm visto que não tem sido rentável, não está sendo lucrativo fazer muitas publicações desses materiais físicos. Então, nós temos aqui, ó, tá lá na página 35, o funcionamento do dicionário eletrônico. No caso, a gente está usando aqui a Real Academia Espanhola, que no caso é a real fonte, sabe? É o lugar de referência da língua espanhola, que nem a gente tem o Aurélio aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui a palavra ócio na página 35, e aí a gente encontra a origem dessa palavra, que ela vem do latim. Aí no segundo ponto vocês podem ver nos tópicos que tem 1, 2, 3, que é o significado da palavra. Antes delas tem a letra M, que é o que? Tá dizendo se esse substantivo é masculino ou feminino. No caso, el ócio, que é uma palavra masculina, tá? E a gente também tem aqui, logo aqui embaixo, no final do quadro, a aplicação do uso dessa palavra. Então, essa é a parte do correio eletrônico. E aí, né, como a gente veio vendo partes a respeito de viagem, que a gente viu Machu Picchu, eu até pedi trabalho para vocês fazerem. Aí aqui tá falando sobre momentos de lazer, inclusive até na página 39 a gente tem aqui, ó, alguns estabelecimentos que a gente fica, né, quando a gente opta por viajar. Se for um lugar menor, mais barato, albergue. Se for um lugar melhor, uma pensão, hotel. O apart hotel, que já é um lugar assim mais upscale, uma galera que tem um pouco mais de grana, porque já é um apartamentozinho mais sofisticado. Aí tem a estância, que é num lugar mais afastado do centrão da cidade e tal. E tem o camping, que particularmente não é minha praia, porque esse negócio de mato, animais, alergia pra mim não dá. Bom, aí deixa eu só voltar aqui uma página que a gente tem alguns gráficos, inclusive vocês têm até tem 3 frases, perdão, são 3 gráficos para 4 frases, e vocês têm que fazer a análise do gráfico para poder dar o título a eles. Então vocês precisam ficar ligados. Acredito eu que vocês já estão sendo introduzidos com gráfico há muito tempo, então o nome disso é interdisciplinaridade. A gente vai linkando uma matéria com a outra e assim a gente vai aprendendo cada dia um pouco mais, né? Bom, aí a gente tem aqui o correio eletrônico, que é o quê? Um gênero textual. Para quem começou no ano passado, quem pegou esse material aqui no 7º ano, já foi totalmente destrinchado o funcionamento do correio eletrônico, que é o e-mail, tá? E aí a gente apresenta aqui, ó, onde tá escrito tá escrito nuevo mensaje. O Roberto está enviando para o Tassone Celas e o assunto é notícias frescas. Bom, o D você vai colocar o seu e-mail,
O para, você vai colocar o e-mail para quem você está enviando. E o assunto, que é notícias frescas. O que acontece? E aqui está o corpo da mensagem. Fala assim, Raquel, mas fala sério, a gente tem tantas redes sociais, posso mandar direct no Instagram, eu posso mandar um WhatsApp. Eu sei que esses recursos, essas mídias, elas facilitam, elas têm uma resposta mais rápida em comparação ao e-mail. Só que aqui a gente está mostrando para vocês, querendo ou não, o e-mail ele tem uma pegada mais formal. Então, como tá falando de notícias frescas, e aqui, ó, tá falando, Hola Sebas, como estás? Llegué de mi viaje a Argentina, este verano ha sido el mejor de mi vida. E aí ele narra todas as partes que ele viajou, porque o tema central desse combo de unidade é sobre viagens. Então ele está aqui retratando a viagem. Mas supondo que ele fosse um correspondente de que está em outro país e eles trabalham para um canal de notícias, ou de repente para um canal até mesmo do YouTube, não um canal assim de TV, vamos pensar numa coisa mais aberta. Para ter esse tipo de comunicação, para esse elo ser estabelecido, faz necessário o uso do e-mail, do correio eletrônico. Diferente de um WhatsApp que você vai ter o uso de figurinha, os emojis, e toda essa pegada que quebra toda essa formalidade, todo esse peso que o correio eletrônico tem, ok? Bom, aí na parte de trás, na página 42, vocês têm aqui o Roberto mandando pro Sebas, que tem tudo isso que eu falei pra vocês. E atrás tem o Sebas respondendo o Roberto, tá? Mas o que acontece? A gente tem um contraste aqui de dois tempos verbais. Um que é o pretérito perfeito, que eu já expliquei para vocês presencialmente. E tem o pretérito indefinido. Na apostila do ano passado, do 7º ano, esse tempo verbal foi abordado. Só que eu vou repassar ele com vocês. Então, o pretérito perfeito ele é um tempo verbal que ele só existe na língua espanhola. Não tem como fazer comparação nenhuma com desse tempo do pretérito perfeito que a gente já viu, que ele é um tempo composto. Eu preciso de um verbo auxiliar que vai flexionar de acordo com o sujeito, que é o haber, no presente, e o verbo principal no particípio. Particípio para verbo terminado em AR, ado, RR, ido, e o haber. As, a. Hemos, habéis, an. Não é isso? E aí, o pretérito indefinido, que é o nosso pretérito perfeito no português. Então, toda vez que eu estiver falando do pretérito indefinido, eu estou falando de uma ação que já foi terminada, ela foi finalizada no passado, obviamente, né? Bom, então eu tenho aqui, ó, dois exemplos. Esse exemplo aqui é real oficial. Eu estudei em Selk quando niña. Então, quando eu era pequena, quando menina, eu estudei realmente no Laura Cabral. Hoje eu trabalho allá. Então, hoje eu trabalho lá. Eu trabalhei com ele. Então, eu trabalhei com ele. Não trabalho mais. Ação terminada, finalizada. Já coloquei um ponto final. Eu sempre gosto de falar de eu amei. Eu amei aquele chico. Pero ahora, eu me olvidé dele. Eu não quero saber de mais nada sobre sua vida. Então, já caiu no mar do esquecimento. Quando você mete o pé na pessoa, você não quer saber mais dessa pessoa na sua vida. Entendeu? Então, a ação do pretérito indefinido é essa. Ação que já foi finalizada. Acabou. Então, o que acontece? Estou trazendo aqui o verbo da primeira terminação, que é terminado em AR. Então, eu tenho cantar. Então, toda vez que eu tiver que conjugar, tô falando de verbo regular. Verbo irregular, ele é irregular, ele é diferentão, então é isso aí. Então, eu vou cortar a terminação, que é o AR, tá? Escrevi aqui, cortar a terminação.
E o que sobra, que é o que está nesse quadrado, que é o kant, ele é o radical do verbo, ou seja, eu vou copiar e colar em todas as pessoas. Yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Então, eu tô apresentando aqui, ó, eu tenho o radical do verbo, tá vendo? Eu, tu, ele, que eu coloquei aqui. E coloquei a desinência, que é o quê? O finalzinho, que vai variar de acordo com o sujeito. Então, yo canté, tu cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron, tá? Então, tô apresentando aqui para vocês, ó, verbos das 3 terminações, que são regulares. Eu vou manter, ó, cantar, corto a terminação e encontro o radical. Copiei e colei em todas as pessoas. E esse finalzinho, ó, e, aste, o, amos, astes, aron, eu vou repetir em todo verbo que for regular terminado em AR. A mesma coisa vai acontecer com o verbo terminado em AR e a mesma coisa vai acontecer com o verbo que for terminado em IR. Então fica bebi, bebiste, bebió, bebemos, bebestes, bebieron. Bibi. Ah, prestem atenção que no caso do verbo terminado em ER, o vosotros e o nosotros, eu não coloco a desinência com I, eu coloco com E. É diferente, tá? No caso, se eu tiver que colocar com I, aí eu tenho que observar, porque o verbo vai ser da terceira conjugação, vai ser terminado em IR. Então, eu tenho bibi, bibiste, bibió, bibimos, bibisteis, bibieron. Então, gente, a aula de hoje é essa. Eu sei que quando a gente joga muita coisa, acaba sendo muita informação. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo no dia da nossa aula por WhatsApp. Eu tô na parte da manhã todinha disponível. E antes de eu terminar, antes que eu me esqueça que eu tava esquecendo, tô trazendo aqui pra vocês 3 verbos que são irregulares. Por ser irregular, muda tudo. Pela lógica, o verbo saber, eu teria que cortar o ER, manter o sabe e acrescentar a terminação. Mas olha como é que fica, eu só coloquei no eu, tu, ele, tá? Supe, supiste, supo. Caber, cupe, cupiste, cupo. E no caso do ir, fui, fuiste, foi. Então, eu vou mandar todo esse material para vocês anexado nas atividades de hoje, reforçando o que eu falei agorinha. Se for quarta-feira, a parte da manhã toda disponível. Nos demais dias da semana você vai deixar sua dúvida na publicação do mural que está escrito, deixar sua dúvida aqui e entre em contato comigo. Vejo vocês na próxima semana. Hasta la próxima semana. Tchau!